Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, que é do dia 7 de setembro, só que já passou um pouquinho. Mas eu vou falar sobre um pouquinho sobre a independência do Brasil, um pouquinho sobre a história da independência do Brasil. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros, como Tiradentes, lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país independente e não precisasse mais obedecer às ordens de Portugal. O rei de Portugal, Dom João XVI, que está em números romanos, que eu não sei muito o nome números romanos, morou em Portugal por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho Dom Pedro com o príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro voltava de uma viagem quando recebeu mensagens vindas de Portugal que aumentavam o domínio daquele país sobre o Brasil. Dom Pedro estava nesse momento nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, e gritou para seus soldados: independência ou morte! Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente. O príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Dom Pedro I. Ele governou durante 9 anos e depois voltou para Portugal. Atividades. Responda. O que os brasileiros fizeram para conseguir a independência do Brasil? Muitos brasileiros, como Tiradentes, tiveram que lutar e morrer para conseguir a independência do Brasil. Quem proclamou a independência do Brasil? Quando? Onde? Foi Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Se vocês gostaram desse vídeo, que eu falei um pouquinho sobre a independência do Brasil, um pouquinho da história sobre a independência do Brasil, você clique no gostei e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Tchau, tchau!